justifique o que você precisar. Se você não conseguir atender dentro daquele prazo que foi estabelecido, entre com correspondência informando o que aconteceu. Quanto mais é a questão da transparência, quanto mais transparente você faz, você documenta isso, você está se protegendo. Começando mais um Ambicast, o podcast da Ambinet. Eu sou Maurício Oliveira e eu tô aqui ao lado dos meus amigos Tiago e Divando. E aí, minha gente? E aí, Maurício? Ó, uma observação, eles não gostam que eu chame assim, mas diretores, sócios, fundadores da Ambimet Monitoramento, eles não gostam que eu chame assim, não. Eles vão puxar minha orelha, depois eu falo, viu? Nem em casa eu tô sendo diretor direito. Fera. Tem aí uma empresa de monitoramentos há muito tempo já aí no mercado. Tiago Divando, e aí, minha gente? Fala, Maurício. E aí, Maurício, mais um aí, hein? Mais um podcast e hoje, show, né, minha gente? Top. Hoje a gente vai falar daquele tema super importante, que são os condicionantes ambientais. Isso. E aí a gente tem um convidado, né, para ajudar show a gente de bola. aqui. Quando a gente não sabe muito um tema, a gente chama alguém para ajudar a gente, né, minha gente? Exato. E hoje está vindo aí ele que é graduado em Química Industrial pela Universidade Federal de Sergipe, é especialista em gestão ambiental, e é isso e aquilo, rapaz, o currículo do E o bom é que ele já fez parte e faz parte de órgãos de cobrança, de órgãos ambientais, então o cara que sabe, a gente trouxe aqui uma parte do órgão para conversar com a gente. Sabe mesmo do assunto aí sobre condicionantes. Então, com vocês, o Birajara Rodrigues Xavier, vamos com a gente. E aí, Bira? E aí, Bira? Fala, Bira. Boa tarde, como é que tá, pessoal? Tudo bom? Tudo bem, meu amigo? Obrigado, Bira, aí, pelo seu tempo, pela disponibilidade, né? De estar aqui junto com a gente aqui no podcast da Ambimet, né? E a primeira vez aqui, você junto com a gente, seja bem-vindo ao nosso Ambicast. Muito obrigado pelo convite, né? Primeiramente, é uma honra estar participando desse bate-papo com vocês, né? E estou aqui à disposição. O objetivo, né, Bira, é trazer clareza aí para a turma, principalmente para os gestores ambientais, para os estudantes da área, a gente difundir esse conhecimento do que é esse termozinho que é tão comum nos processos de licenciamento, que são as condicionantes ambientais, né? Então, assim, para começar já, para a gente deixar isso de forma bem didática, o que é, de fato, uma condicionante ambiental? Então, assim, pegando assim no cerne da situação, condicionantes é o quê? Então, são orientações e requisitos, né, inseridos nas licenças ambientais, que devem ser cumpridos pelo empreendedor, né? Durante a fase de localização, instalação e operação do empreendimento, né? Certo. A intenção para que serve, né? Para que serve a condicionante ambiental? Serve para quê? Para que o órgão ambiental acompanhe como é que está o andamento do empreendimento, para verificar se ele está atendendo e cumprindo o que rege os instrumentos e normas legais, dispositivos que regem a atividade. Sim. Ô Bira, o nome ele já é sugestivo, né? Me corrija aí se eu estiver errado. Condicionante. Isso. Então eu estou condicionando a sua operação e o seu processo de licenciamento a isso que está escrito aqui, obviamente na condicionante. Então é isso mesmo, eu tenho que cumprir aquilo para eu continuar, senão aquilo vira um processo impeditivo de então, na verdade é isso. Você tem diversos tipos, né, de condicionantes, mas a intenção é essa. A das maiorias que está ali é para que você tenha um regramento para a operação da sua atividade ou empreendimento, né? Sim. Para você que seja, porque na verdade, como é que se diz? Ali seria a interpretação de como o empreendimento deve operar, tomando como referência na vista do órgão ambiental, né? Como ela deve operar tendo todo o regramento sendo seguido pelo empreendedor, né? Sim. Eu sempre tive uma dúvida, né? A gente falou várias vezes sobre condicionantes ambientais aqui nos nossos podcasts e a gente percebe que é um assunto extremamente comum e constante aqui, né, na questão dos monitoramentos. Mas assim, Bira, como é que nasce uma condicionante? Ela nasce de onde? De onde que ela aparece assim para dizer, opa, peraí, a gente precisa respeitar essa condicionante?
Então, as condicionantes, você tem basicamente dois tipos de condicionantes, assim, eu qualifico, né? Uhum. Qualifico. Ela tem aquelas que você tem a necessidade de apresentar documento, né? Documental. Aquelas, elas podem ter um prazo definido ou uma periodicidade, vamos dizer, no caso, vamos falar da questão dos monitoramentos. Lá o órgão ambiental estabelece que, vamos dizer, a empresa deverá apresentar no prazo de 90 dias o laudo de emissões sonoras no entorno do empreendimento para verificar o atendimento da legislação de ruído. Beleza. Ou então você estabelece uma periodicidade. A empresa deverá apresentar anualmente um laudo de emissões atmosféricas nas chaminés do empreendimento, visando verificação do atendimento da legislação da Resolução CONAMA 436 de 2011. Então você estabelece porque você percebeu a necessidade de estar acompanhando, verificando se aquelas emissões que estão sendo geradas pelo empreendimento está dentro dos limites estabelecidos pela norma. Sempre com base nas normas, não é isso? Sempre. A maioria das vezes, todo o processo de licenciamento, ele funciona tendo como um parâmetro comparativo às legislações, né? As normas técnicas, as resoluções, as economas, a parte normativa, né? Sempre cumprindo dessa determinação. Só que tem algumas que a gente pode estabelecer que não são documentais. São aquelas que você não tem a necessidade de apresentar um documento para cumprir aquela condicionante. Por exemplo, como eu falei, a documental você tem a de prazo definido e a periodicidade. A não documental, você pode ter uma condicionante informativa, você pode ter uma condicionante regulamentar, e você pode ter uma condicionante operacional. Vamos sentar um exemplo de cada uma delas. A condicionante informativa, por exemplo. Perante o órgão ambiental, a empresa é responsável pela implantação de planos, programas e medidas mitigadoras ou acionar em caso de qualquer tipo de acidente. É uma informação. O órgão ambiental está dizendo que a empresa é responsável. Né? Uma regulamentar, por exemplo, vamos lá. As emissões de poluentes atmosféricos gerados provenientes do empreendimento deverão atender os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 382 de 2016. Eu estou dizendo que mesmo que eu solicite que seja apresentado periodicamente um laudo de ruído ou um laudo de monitoramento atmosférico, eu estou estabelecendo que deve ser cumprida a legislação. Não é então, só apresentar, né? Porque aí, vou apresentar que eu monitorei. Sim. Isso, porque uma coisa é você solicitar a apresentação. Outra coisa é o órgão precisa saber se aquilo está atendendo ao que está na legislação. Sim. Então você já solicitou, na verdade eles se complementam. Essa que apresenta a periodicidade, vamos dizer, a apresentação, é justamente para verificar se está atendendo o que ele estabeleceu como limites a serem cumpridos. Né? E uma outra terceira, que a gente pode citar aqui, um condicionante operacional. Ok, vamos dizer lá. Deverá ser efetuada a operação e manutenção das unidades que compõem o sistema de tratamento de efluentes sanitários, de acordo com a frequência de limpeza necessária para a eficiência do sistema. Então, você está estabelecendo que ele, além de funcionar, ele tem que ter a manutenção, porque isso ele está dizendo, vamos dizer, como você vai muitas vezes apresentar uma proposta de um projeto, você estabelece que anualmente tem que fazer uma limpeza daquele sistema de tratamento de efluentes. Sim. Vamos dizer, do sistema de tratamento de efluentes sanitários. Certo. Então, você sabe que o projeto daquele empreendimento, o projeto daquele sistema foi para ser anual. Ou seja, anualmente você tem que comprovar que está fazendo aquela manutenção. Isso aí você condiciona lá naquelas de apresentação do documento, mas ele está estabelecendo que a operação do sistema tem que ser de acordo com o que foi apresentado lá, estabelecido no projeto apresentado. Então é uma condição operacional. Sim. Outra que a gente pode dizer, por exemplo, a operação do empreendimento deve estar de acordo com o projeto do sistema apresentado. Então você pode estabelecer essa condição operacional de acordo com o que foi apresentado nos projetos, né? Que vocês apresentaram lá. E você fez um questionamento, como é que surge, né? Como é que surge essa condicionante? Então, a condicionante, como é que você estabelece uma condicionante lá?
você tem, assim, inicialmente você vai fazer o quê? Quando formaliza-se um processo de licenciamento ambiental, então se apresenta documentos, né? Se apresenta todo o documento, projeto, planos, programas. Sim. Então, se faz o órgão ambiental faz uma avaliação desse sistema, de todo esse sistema que está apresentado, né? E a outra situação que você faz é depois da avaliação, você vai promover uma vistoria nas áreas, né, do empreendimento. Então, nessa vistoria, você pode encontrar algumas situações que, somando aquilo que você verificou durante um loco na vistoria, com toda aquela documentação que foi apresentada, aí você estabelece uma condição de operação daquele empreendimento. Você diz que aquele empreendimento tem que operar de acordo com o que foi proposto. Muitas das vezes, o que é que acontece? Muitas das vezes, o analista, quando vai fazer a avaliação daquele projeto, daquele processo, verifica que aquilo que foi realmente proposto não condiz vamos dizer, com o ambiente em questão, ou então com o tipo de poluente que está sendo tratado. Então, muitas das vezes, num processo de licenciamento, ele solicita algumas alterações no projeto e, caso exista a possibilidade dele solicitar alguma coisa a mais nas próximas licenças, ele pode requerer nisso. Por exemplo, vamos lá, você me apresentou um empreendimento, uma proposta de uma licença de instalação para a implantação de um sistema de controle de poluentes atmosféricos, né? O que é que eu posso solicitar? Que quando vir a solicitar a licença de operação, que apresente um laudo dos limites de poluentes emitidos no processo, para verificar se aquilo que foi apresentado tem a eficiência necessária para a operação do empreendimento naquela situação, entendeu? Então, isso fazendo a avaliação de todas essas vamos dizer, essas questões, essas informações, essas vistorias que foi vista em campo, que foi verificada, é que você condiciona o empreendimento. Então, muitas vezes, vamos dizer, seria o que o fiscal viu, né, o que o analista viu durante a avaliação, as vistorias, e o que ele verificou durante a análise do processo. Ô, Bira, a gente tá cheio de pergunta aqui, viu? Que você vai falando aqui. Além do script que a gente já tem aqui, aí tem um monte de pergunta aqui, né? Vão surgindo. Pessoal, então isso quer dizer também que as condicionantes... pode ser que haja uma diferença entre as condicionantes de um tipo de licença para outro, né? Então, assim, para implantação... Então, tem uma quantidade, pode. Algumas condicionantes diferentes da operação, é isso mesmo? Não só a questão do tipo de licença. Cada licença, especificamente, você tem uma condição específica para você apresentar. E tem outra situação. Você pode ter dois empreendimentos vamos dizer, dois empreendimentos que funcionam da mesma forma, ou que têm a mesma atividade, mas que vamos dizer, com sistemas de tratamento diferentes, com volumes de poluentes gerados diferentes. Então você vai dar uma condição específica para aquele tipo de atividade. Ô, Bira, e em ambientes diferentes, né, também, né? De repente está um recurso hídrico, à margem de um recurso hídrico, e outro, enfim, não está. Então, e isso vai mudar. Cada empreendimento tem uma situação. Você não tem uma fórmula de bolo. Aquilo que você apresenta, aquilo que você colocou para o empreendimento, as condicionantes necessariamente não vão ser a mesma para o outro empreendimento. Mesmo que eles tenham a mesma atividade, mas vai depender, como você falou, vai depender do local onde ele está apresentando, vamos dizer, está inserido. Pode ser que um empreendimento desse seja colocado no distrito industrial. Sim. Pode ser que o mesmo empreendimento, do mesmo tipo de empreendimento, ele venha a ser colocado numa área rural. Pode ser que ele venha a ser colocado numa área, vamos dizer, parcialmente urbana. Então, para cada condição onde ele está se colocando, você tem uma situação diferente, e isso tem que ser estabelecido na condicionante da licença. No licenciamento ambiental você estabelece essas diferenciações, né? Ô, Bira, eu tenho uma dúvida, que é a seguinte. Na condicionante ambiental, eu tenho as condições, lógico que o órgão ambiental me informou. Mas lá numa daquelas condições, foi solicitado um parâmetro que não tem na minha indústria. Há uma abertura do órgão ambiental para que eu questione isso. Olha,
essa aqui você solicitou, mas através aí eu comprovando que no meu processo eu não tenho aquele tipo de poluente. Tem como a gente fazer uma revisão dessa condição? Então, Depois ela posta na licença, né? Ou há um Então, acordo prévio? É isso que eu queria Através entender. de quê, né? A forma Isso. legal de fazer isso. Então, você tem algumas situações. O que você pode fazer? Durante a análise do processo, porque assim, durante a análise do processo você vai informar quais são os tipos de poluentes que você gera na atividade. Sim. Lá, fazendo análise. O empreendedor estabelece qual é o sistema que ele vai apresentar e quais são as emissões. Ele vai estabelecer quais são as emissões que ele vai gerar e qual é o sistema que ele vai apresentar para aquela emissão. Uhum. Mas pode ser que, por equívoco, o analista solicitou que você apresentasse um tipo de poluente que você realmente não emite, né? Então, o ideal é um grande erro que a gente acaba percebendo de alguns empreendedores. Por quê? Muitas das vezes, vamos dizer, você tem lá você está lá vamos lá com relação a parte da qualidade do ar. Sim. Né? Vamos lá. A 491 estabelece alguns parâmetros lá, né? Estabelece que você gera, estabelece como parâmetros lá MP 2,5, MP10, estabelece partículas totais de suspensão, estabelece dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, estabelece ozônio. Mas muitas das vezes a atividade que está sendo gerada lá pelo empreendimento, vamos dizer, ele não gera enxofre. Sim. Isso. É uma possibilidade. O que é que você pode fazer? E tem uma situação, né? Quanto mais parâmetros você solicita para ser apresentado, maior é o custo, né? Empresas trabalham diretamente focadas nos gastos, né, que estão sendo apresentados. Então, muitas das vezes, é que você solicita, você vê, olha, eu não tenho, minha empresa não gera esse poluente que foi informado aqui. Então, você faz um requisito, né, solicita ao órgão ambiental, claro que apresentando todas as justificativas técnicas lá, seja técnicas, seja administrativas, seja jurídicas, né? Você pede a revisão daquela condicionante porque aquilo não condiz com a situação do empreendimento. Ótimo. Então, nada impede ao gestor, ao empreendedor, que faça uma solicitação de revisão. Claro que você vai ter que formalizar oficialmente, né? Sim. E, em cima disso, você faz as suas justificativas para que o órgão possa avaliar e possa proceder com as devidas correções. Né? O que o Bira está falando, Bira, eu estou entendendo que existe um processo antes do licenciamento de planejamento disso. E de apresentação de memorial descritivo, enfim, e de acordo, assim, de conversa na mesa ali com o órgão. Por isso que é muito importante aí, nestes casos, o empreendedor, porque o empreendedor ele é especialista naquilo que ele produz, às vezes é um investidor, né? O cara tá botando dinheiro no negócio. Que ele esteja acompanhado de um especialista ou de especialistas na área. Porque exatamente isso, pode passar batido um poluente que o cara não gera, mas enfim, você não colocou, de repente o analista ele colocou toda a legislação 491, entrou um ozônio ali, que é uma coisa que de repente não faz parte nem da formação, nem dos poluentes que formam o ozônio. Então, esse processo antes é muito importante de um acompanhamento especialista, pelo que eu estou entendendo. Esse diálogo existente entre o órgão ambiental e a empresa, né, no caso, seja o consultor, ou seja, o próprio funcionário lá o gestor da área, né? O gestor da área, tem que ser afinado. Porque é a conversa que você vai muitas vezes tirando a dúvida do profissional que está lá. Os profissionais, basicamente, ele não têm conhecimento de todas as áreas. Quem conhece o seu empreendimento é o empreendedor. Então, quanto mais informações ele puder passar para o técnico, ter uma segurança do que vai emitir, porque, na verdade, ele vai ter que fazer um parecer técnico solicitando, autorizando o empreendimento a funcionar e solicitando alguns requisitos. Então, quanto mais esclarecedor forem as informações que forem prestadas pelo empreendedor, mais fácil é o trato, as discussões na condução dos processos, entendeu? E não o contrário, né, Bira? Eu vejo muito problema, sabe onde? Eu vejo muito problema, sabe onde? Por exemplo, muitas vezes na parte de efluentes líquidos e de resíduos sólidos. Você tem lá a 357 e a 436. Ele estabelece
vários parâmetros. E muitas das vezes, se você for tentar cobrir todos aqueles parâmetros que foram estabelecidos na resolução CONAMA, na 357 ou na 436, lá que fala da questão da parte do lançamento, muitas das vezes pode ser até, fica oneroso demais, porque são, vamos dizer, são análises complexas que custam, que o custo é bastante. E que não vão trazer nada, né? Não vão revelar nada. Não vão revelar nada. Claro que eu acredito que, assim, assim, para os empreendimentos que estão na fase inicial, que nunca operaram naquele local, né, ele está operando, vai começar a operar, eu acho que é de extrema importância você fazer uma análise de tudo. Ser conservador, né? Porque ali vai lhe dar um branco, é uma segurança sua. Sim. Qualquer alteração que você tenha posterior a isso, que não seja provocado pelos efluentes gerados pelo seu empreendimento, você vai ter uma segurança dizendo antes de mim já estava dessa forma. Então, não fui eu que provoquei aquela alteração, entendeu? Sim. A primeira licença, no meu ponto de vista, seria o background, né? Seria o branco do empreendimento, que aí você vai saber qualquer alteração que tiver dali para frente, ou foi você que causou ou não foi, entendeu? Sim. Eu acho que essa é de sua importância. Para tudo, tanto para a parte de solo, como para a parte de ar, como para a parte de efluentes líquidos. Eu acho que é primordial para todo empreendimento você ter uma segurança de você estabelecer aquilo que existia antes de você. Eu acho que isso é uma segurança para o empreendedor. Muitas das vezes eles acabam reclamando que vai gastar muito, mas o que você vai gastar agora, você vai economizar lá na frente. Você tem a necessidade de fazer uma remediação de uma área porque você não, vamos dizer, você não fez o diagnóstico anterior, e quando você não faz o diagnóstico anterior, aquilo que você passa a exercer acaba sendo teoricamente provocado por você, já que você não comprovou isso antes, né? Então, o que você vai estar gastando aqui agora, você vai economizar daqui futuramente por qualquer tipo de ação que venha a ser postulada posteriormente. Sim, sim. Ô Bira, veja só, você falou aí do... Agora eu tenho que cortar. Peraí que eu esqueci. Deixa eu fazer uma então. Ô Bira, é o seguinte, outra dúvida, né? Duas dúvidas já, né? Mas... Outra dúvida, vamos lá, eu faço monitoramento há 10 anos na minha chaminé, né, que aqui é o nosso carro-chefe. Faço os monitoramentos e o monitoramento vem sempre dando o mesmo resultado, bem abaixo do limite, e todo ano eu fazia de 6 meses, depois passou para de ano em ano e continua dando os mesmos resultados. Se o empreendedor, por algum acaso, né, entrar com um recurso informando que, olha, há tanto tempo vem dando os mesmos resultados ou até abaixo, muitas vezes o meu processo não mudou nada, eu melhorei o sistema de abatimento e pedi essa prorrogação. Até quanto tempo de prorrogação entre um monitoramento e outro é válido? Então, vai depender muito da situação da situação de cada empreendimento. Você estabeleceu, inicialmente, quando você não conhece muito a atividade, você acaba sendo mais restritivo, né? Entendi. Solicita semestralmente. Certo. Aí, quando você tem uma certa segurança a mais do empreendimento, você já passa a pedir anualmente. Aí depois, a depender do prazo de validade da licença, aí vai depender da função. Você pode ter um prazo mais elástico. Aqui no estado de Sergipe, os prazos máximos de licença são 5 anos. 5 anos. 5 anos. O prazo máximo, pelo menos no órgão ambiental, lá pela lei 8.497 de 2018, ele estabelece o prazo máximo de 5 anos dessa licença operacional. Mas você, geralmente, a depender do que o órgão ambiental identificar com relação à empresa, ela pode diminuir o prazo de validade, né? Depende muito. Mas eu acho assim, ou você pode solicitar a depender a cada 1 ano, a cada 2 anos, vai depender muito, ou apresentar 2 vezes, vamos dizer, com 2 anos, e depois, quando for pedir a renovação da licença, isso é negociado. Eu acho que Entendi. Justamente, é você comprovando tecnicamente como é que o sistema como é que se diz, estável, e não tem oscilação tão grande. Por exemplo, lá, vamos dizer a questão do filtro de mangas. O filtro de manga, você sabe que o filtro é operacional, ele tem o problema vamos lá falar
vamos falar da empresa cimenteira lá, né? Uma empresa cimenteira. Você sabe que o filtro de mangas ele estabelece uma segurança a mais do que o filtro eletrostático, por causa, em virtude da questão do monóxido de carbono, né? Sim. O filtro eletrostático ele desarma com excesso de monóxido de carbono. A partir do momento que você está usando um sistema que não tem problema de desarme, né? Aí você tem uma eficiência do sistema um pouco mais interessante, você pode solicitar um prazo a mais. Mas eu acho que, mesmo tendo um prazo a mais, você tem que avaliar cada situação, como eu falo, tem que avaliar o histórico do empreendimento. Entendi. Né? Tem que avaliar o histórico. A gente teve um caso aqui, logo no início, na questão do coprocessamento de resíduos. Sim. Teve uma situação aqui, uma fábrica, uma cimenteira aqui, ele começou a entrar com o processo de licenciamento do coprocessamento, só que veja o que é interessante, antigamente a 264, ele estabelecia um teor de monóxido de carbono no processo de coprocessamento. Isso. E o grande problema é toda vez que o próprio empreendimento funcionando sem coprocessamento já dava valores acima do que é estabelecido pela resolução de coprocessamento. Mas o que era isso? O que era? A matéria-prima aqui existente na área, na região onde eles captavam, ela era rica em material orgânico, né? E quando em processo de queima no calcário, quando moía o calcário que colocava no processo para queima, acabava indo picos de monóxido de carbono lá no funcionamento no forno. Aí o que foi que aconteceu? Então, conseguiu comprovar que isso aí foi avaliado durante a análise do processo, conseguiu comprovar que não existia diferença entre o monóxido de carbono, mesmo estando acima dos limites estabelecidos pela resolução CONAMA, o branco, ou seja, a operação do empreendimento sem o coprocessamento, e com o coprocessamento, o forno funcionando com o coprocessamento, os parâmetros não eram alteravam. praticamente idênticos, você não tinha alteração. Ou seja, apesar de estar acima do que era estabelecido pela CONAMA 264, mas os valores não eram alterados, com exceção do resíduo que estava sendo coprocessado. Então, tem essas variações, como eu disse a você, cada situação é uma situação. Existe uma mística, né, o órgão ambiental veio aqui, me solicitou e parece que não pode ter uma conversa, né, entre o órgão ambiental e a empresa, né? E isso é que a gente quer quebrar, né? Não, o órgão ambiental você pode... No meu entendimento, quanto mais você consegue conversar com o empreendedor junto com o órgão ambiental, que consegue dirimir as dúvidas no processo, você consegue ter um processo de licenciamento mais fluido, sem nenhum problema. Mas quanto mais claro tiver essa relação entre o órgão ambiental e o empreendedor, fica mais fácil de conduzir as ações. Então, Bira, mas aí veja, assim, o nosso público, né, que está aqui assistindo e ouvindo o nosso podcast, talvez um gestor ambiental que está começando agora, talvez que acabou de pegar a pasta, talvez uma pessoa que ainda não tem esse trato, até pelo tempo mesmo, né? Que de repente começou agora. Qual é o passo a passo dessa conversa? Como é que acontece efetivamente esse conjunto de solicitações? Então. Por exemplo, o gestor ambiental vai até o órgão. Eu espero, né, minha gente? Que a gente tenha os gestores proativos, né? O empreendedor proativo que vá correr atrás, né? Não é aquele que fica esperando o órgão chegar, bateu na porta ali da indústria. Eita, meu Deus do céu. Não. A gente está falando daquele empreendedor, né? Daquele gestor ambiental que efetivamente corre atrás, que ele quer saber e tal. Como é que é? Ele vai até o órgão presencial, manda um e-mail, assim, para ajudar um pouquinho esse nosso gestor ambiental, né? Qual é o caminho oficial que o gestor ambiental pode chamar o órgão ou pode efetivamente fazer a solicitação dessa revisão das condicionantes? Eu acho que, primeiramente, você tem que observar que, com essa questão da pandemia, houve algumas alterações no trato entre o órgão ambiental e os empreendedores, né? Tem que verificar, acho que inicialmente como é que está sendo exercido esse acesso entre o órgão ambiental e o empreendedor. E, assim, fundamentalmente, as coisas não são, vamos dizer, elas têm que ser oficiais. Sim. Né?
essa questão da parte meio, como é que se diz? Meio, vamos dizer, como é que seria? Como que eu falava? Faria o termo. De boca nem beijo, né? Assim, tem que ir lá e fazer. Não, essa em questão da impessoalidade, eu acho que tem que ser uma coisa por ser ritos. Imparcialidade. Por ser ritos, tratos bem definidos, então acho que tem que ser oficialmente. Se o empreendedor está entrando agora na gestão, e é um novo gestor que está entrando naquele empreendimento, primeiro, faz uma carta formal ou e-mail, ou seja, ou marca uma reunião, se apresentando, dizendo, olha, a partir de hoje eu estou assumindo a pasta referente à parte do meio ambiente na empresa tal, e estou aqui à disposição para definir qualquer dúvida que o órgão ambiental tenha, e gostaria da gente conversar para verificar quais são as dúvidas de vocês com relação ao empreendimento hoje, e está à disposição para atender qualquer demanda de vocês. Eu acho que você tem que se apresentar formalmente. A informalidade nessa questão, por ser órgãos, né? Órgãos oficiais, eu acho que essa questão da impessoalidade é o termo que eu estava tentando achar. Não pode ser levado em consideração. Então você procure os meios oficiais de comunicação com o órgão e comece a se apresentar. Mas se apresente, e a partir do momento que se apresenta, dá com o respaldo da empresa lá, dizendo que esse é o novo representante, você tem uma linha aberta de contato com o empreendedor. Claro que hoje o grande problema de órgãos ambientais é a questão da escassez de profissionais. Então, como diz o órgão, acaba com a agenda apertada. Então, alguns profissionais têm diversas demandas. Então, você agendando previamente uma questão da conversa é interessante para vocês se apresentarem e dizerem, olha, eu estou aqui à disposição e vocês podem. Aí, futuramente, caso vocês tenham, olha, nós estivemos fazendo uma avaliação da nossa licença e verificamos algumas inconsistências. Será que poderíamos marcar uma reunião, seja virtual, seja presencial, para que a gente possa apresentar quais são as nossas o que a gente vislumbrou sobre essa condicionante e o que a gente achava que deveria ser interessante ser cobrado, já que a gente não faz esse tipo de atividade, já que a gente não emite esses poluentes. Então, acho que tem que ter uma conversa aberta. Eu sempre gostei, quando eu trabalhei durante 19 anos no órgão ambiental. Acho que os processos fluem tranquilamente quando você tem uma abertura e uma transparência nas informações que estão sendo prestadas entre o órgão ambiental e o empreendedor, e entre o empreendedor e o órgão ambiental. Acho que confiança gera confiança. Então, se você conseguir passar confiança e verificar que o órgão ambiental, que o empreendimento tem todo o interesse de cumprir o que está lá, o que rege a legislação, o que rege as normas operacionais. Então, acho que o trato com o órgão ambiental é tranquilo. Ô, Bira, eu vejo, e eu queria que você trouxesse, eu não sei se é em forma de condicionante, que isso é posto na licença, que assim, depois que são colocadas todas as condicionantes, em algumas licenças, não sei se são em todas, é colocado assim, eu vou falar aqui, mas são outros termos. O que foi colocado aqui como condicionante não exime o empreendimento de novas, enfim, do que o analista não viu na documentação e no que veio aqui. Se acontecer algum problema, você também vai ser responsável por isso. Aí, só para complementar aqui, olha só como é importante a transparência. Porque o empreendimento e o gestor que esconde o jogo, ele fica com risco deste tamanho na mão. Porque se não tá, é melhor que esteja na condicionante e eu esteja monitorando e avaliando, do que não esteja e depois venha porque foi uma coisa que eu escondi. Então, o que é isso, Bira? Que tem no licenciamento, que é uma condicionante ou é algo que é posto? Lá no final, geralmente a última condicionante, pelo menos as que a gente trabalha aqui no órgão estadual, tem lá como é que se diz? Vou falar em termos assim, não realmente como está lá, né? Sim. Vamos dizer, o licenciamento, ele foi fundamentado, né? A licença foi fundamentada em cima das informações que foram prestadas ao órgão ambiental. Certo. Então, aí todo o embasamento técnico que foi feito na análise daquele empreendimento foi feito em cima das informações que foram prestadas e com aquilo que o técnico viu em campo. Só que acontece muitas das vezes, realmente, quando a gente fazia um parecer técnico, a gente faz um parecer técnico de acordo com o que você conseguiu avaliar e de acordo com o que você viu em campo.
Uhum. Foi de acordo com aquela situação que estava lá. O que acontece muitas das vezes? A gente emitiu uma licença e, vamos dizer, emitiu uma licença na situação que estava lá, que foi encontrado o empreendimento, e 2 meses depois tem um problema lá, ocasionado lá, um acidente lá, como você citou, Uhum. não havia sido relatado pelo empreendedor, ou seja, o empreendedor omitiu. Aí tem duas situações. Existe a possibilidade dessa licença ser cancelada, Sim. por omissão das informações prestadas pelo empreendedor, porque ele, pode dizer, ele omitiu a informação de um risco que poderia acontecer, Uhum. e esse risco muitas das vezes foi suprimido para evitar alguma, vamos dizer, alguma Uma cobrança maior, né? Ele entendeu como cobrança que, na verdade, Ou uma dificuldade no processo de implantação. exatamente. Então, isso aí, o fato de você omitir algumas informações é cabível de você ser acionado lá, juridicamente lá, autuado lá pelo decreto 6.514, que estabelece a parte das infrações administrativas, né? Da parte ambiental. Sim. E assim, a questão é essa. Vamos dizer, quanto mais claro, melhor. Ou quanto mais claro o empreendedor é para o órgão ambiental, sua licença vai sair mais tranquila. Vai ter menos condicionantes implantados no licenciamento. E assim, licença com muito condicionante não é interessante, porque quando você desconhece alguma situação, você tem tendência a ser mais resguardado. Entendi. Então, você tem a tendência de aumentar o regramento. Né? Quando você tem uma situação mais tranquila, mais clara, então você tem a tendência a não pegar tanto pesado. Né? Então, assim, muitas das vezes é a insegurança que a insegurança no processo do empreendimento que vai estabelecer uma restrição a mais, né? Acho que estando mais claro, aí as condutas são mais tranquilas de serem, vamos dizer, uma aula, né? Conduzidas, né? A gente sempre tem falado isso aqui, né, Biri? E você está trazendo isso aqui agora, que esse processo de transparência do gestor do empreendimento com órgão ambiental facilita a vida dele. E eu acho muito importante não só o processo de transparência na conversa, na apresentação de documentos, mas de números de monitoramentos também. Essa transparência é muito importante. Se você apresenta números duvidosos, relatórios que, enfim, não dizem nada, só trazem mais dúvidas ainda, aí a tendência é aumentar, obviamente, mais ainda a fiscalização, né? Tem uma situação que eu sempre falo que as 3 ações que são realizadas pelos órgãos ambientais, elas trabalham em consonância. Né? Por exemplo, você tem o licenciamento, que trabalha vinculado ao monitoramento, que trabalha a fiscalização. Eu emiti um licenciamento ambiental e solicitei que você me apresentasse periodicamente o relatório dos efluentes líquidos que são lançados no corpo hídrico, né? Então, aí eu peço que isso seja feito trimestralmente. E eu vejo trimestralmente a mesma coisa que está ali, sem coisa. O que é que eu faço? Muitas das vezes eu começo a desconfiar dessa pessoa que está me dando um laudo. E o que é que eu faço? Eu solicito uma fiscalização ao meu órgão fiscalizador, minha setor de fiscalização, que execute uma vistoria específica naquela área. Além de ele estar apresentando lá, quando você emite a condicionante, além de você estar apresentando a condicionante lá o órgão lá na periodicidade que foi estabelecida, seja mensal, trimestral, eu preciso ter os registros lá no local, em loco lá na minha empresa. Para quê? Muito para que quando você vai fazer uma fiscalização, o órgão gestor vai fazer a fiscalização, ele vai lá dar uma olhada como é que estão os laudos. Porque uma coisa é o que você estabelece lá no relatório diário lá, e muitas das vezes é o que você diz, algumas empresas podem chegar e omitir algumas informações e dar diferença. Ou seja, no controle do processo lá diário eu tenho uma situação, e no controle mensal que eu mando para o órgão ambiental está diferente. Então, essa fiscalização, comprovando algumas irregularidades dessas, é passível de você ser autuado, né? Tem lá no decreto 6.514,
de 2018, que trata das infrações administrativas com relação à área ambiental, ela tem lá no artigo 66, parágrafo único, inciso 1º, inciso 2º, lá, deixar de atender as condicionantes estabelecidas na licença ambiental é crime ambiental. Multa que vai de 500 a 10 milhões de reais. Vamos para aí. Então essa é a situação. Essa é a questão. As pessoas, muitas das vezes, o que as pessoas acabam fazendo? Pegam a licença ambiental, isso já acontece, já vi muito. A pessoa pega a licença, obteve a licença e tira aquilo como se fosse um troféu. Coloca, enquadra, bota no enquadro e deixa lá e não acompanha. Então, isso, muitas das vezes, ele não está atento que ele tem uma situação a cumprir, ele tem um monitoramento a ser, já tem uma condição a ser cumprida, e ele acaba não fazendo. Já cansei de ver empreendimentos ele tinha necessidade de apresentar semestralmente um relatório lá uma mineração. Ele tinha um relatório, a cada 6 meses enviar um relatório de monitoramento da área, né, de controle da área e da área lavrada e também o que foi feito do plano de remediação. E passava, a licença tinha 3 anos e ele tinha a cada 6 meses tinha que apresentar, ou seja, ele tinha 6 laudos para apresentar e quando chega na condicionante ele pega o último laudo e faz. Ele já está passivo, ele já pode sofrer uma infração ambiental por descumprimento do artigo 66, parágrafo único, inciso 2º. Deixar de atender as condicionantes estabelecidas na legislação ambiental. É por isso que é muito interessante. Não cumprir condicionante ambiental, ela é uma infração administrativa ambiental e lhe dá a questão da multa. E estabelece multa. Então é interessante sempre a pessoa, eu não vou prestar muita atenção em condicionante não, mas você pode ser objeto de uma infração por descumprimento, por não atender. Agora sim, uma dúvida que surgiu aqui agora para mim. Tá próximo de eu realizar o monitoramento e eu não estou conseguindo empresas para fazer o monitoramento e consegui uma para atender e o meu prazo vai ser extrapolado. Posso chegar e documentar isso junto ao órgão ambiental? Eu não vou conseguir entregar no dia, mas dia tal eu consigo. Justifique o que você precisar. Se você não conseguir atender dentro daquele prazo que foi estabelecido, entre com correspondência informando o que aconteceu. Eu acho que quanto mais, como disse, a questão da transparência. Quanto mais transparente você faz e você, vamos dizer, você documenta isso, você está se protegendo. Você vai não conseguir, como você disse, não conseguir porque a única empresa que tem aqui no estado de Sergipe e no Nordeste é a empresa tal e ela só vai poder me atender daqui a 2 semanas e não vai estar dentro do prazo estabelecido pela condicionante. Comunique. E aguarde uma resposta e cobre uma resposta do órgão ambiental para que você também esteja coberto de acordo com isso. Porque uma coisa é você documentar e precisar da resposta do órgão ambiental. Né? Não, tô ok. Ou então, não, se vire. O cara disse, não, então se vire e eu quero o laudo de tanto. Então, mas tem que ter essa solicitação e aguardar essa resposta para você possa ficar resguardado. Geralmente, empresas que têm a questão da sua gestão ambiental, né? Que está vinculada à empresa, elas precisam das comprovações do cumprimento das condicionantes. Então, essas comprovações podem ser dadas através ou mesmo da apresentação da documentação ou então vamos dizer, uma justificativa que foi apresentada. Por exemplo, eu não consegui fazer a análise da minha chaminé porque teve um problema na chaminé e eu tive que recondicioná-la. Isso. Você tem que estar conversando, você tem que estar lá dizendo, olha, aconteceu isso, tem que verificar a situação que está ocorrendo na empresa, que pode estar vinculada a uma parte ambiental, que vai ter consequências ambientais, tem que estar sempre informando ao órgão ambiental para que ele tenha transparência, que ele tenha ciência das situações e que ele possa trabalhar em conjunto com a empresa para resolver aquela situação. Ô Bira, tem uma situação que a gente queria aproveitar você aqui para que você trouxesse a sua experiência. Por exemplo, o resultado fora, né? Ou seja, eu faço os meus monitoramentos, que você trouxe muito bem aí, pô, aquela empresa que manda tudo bonitinho, tudo lindinho, o resultado sempre baixo, tal, pô, eu prefiro mandar uma fiscalização para ver o que está acontecendo lá. Como é que um gestor ambiental ele deve encarar um resultado fora de um parâmetro? Na sua ótica, assim, uma boa prática a ser feita com um resultado fora. Ok.
que pode ser feito? Então, se você vem uma sequência que você tem há muito tempo você vem dando e você não tem um problema, né, sério, aí o que você pode fazer? Então, você olha, e teve uma alteração agora, o que você pode fazer? Você comunica ao órgão ambiental e diz, olha, a gente vem acompanhando nesse tempo todo, não verificamos não vinha tendo problemas, e agora teve uma situação aqui. O que é que a gente está fazendo? Então, nós vamos começar a estudar o que está ocorrendo, para ver se foi um caso esporádico, foi alguma deficiência no sistema, e em cima disso a gente vai trabalhar. Então, é tentar buscar, muitas das vezes, o apoio do órgão para tentar resolver a situação. Se fosse um pico que foi ocasionado por uma situação lá que ocorreu, é um caso. Mas se for uma recorrência, aí tem que verificar, olha, pode ser que aquele sistema que você está apresentando já não está com a eficiência que foi proposta inicialmente. Então, qual é a situação que você vai fazer para melhorar o sistema ou para a mudança do sistema? Então, isso tem que estar lá. Você tem que verificar, por exemplo, um parâmetro fora numa janela, vamos dizer, de 5, 6 monitoramentos, não quer dizer que a empresa está totalmente com problema. Tem que verificar. Se foi análise também, você pode ter uma alteração na análise, se você utilizou uma substância que estava com problema, o equipamento deu um problema, alguma coisa, tem que verificar isso. Ou se é realmente um problema de funcionamento do equipamento lá de controle. Bira, o gestor que ele já vem com a solução, né? Lá na Ambimeta a gente trabalha isso na gestão interna, né? Você traz o problema e já traz, obviamente, em 1 ou 2 ou 3 opções de solução. Eu acho que isso também já é, obviamente, algo fantástico, né? Tipo, deu fora, o cara já fez o diagnóstico do que foi que aconteceu e já tem uma proposta ou 2 ou 3 propostas de solução. Então, trabalha em cima da ação, né? Você pode fazer lá. Nós percebemos que o resultado deu fora. Nós estamos, já tratamos a empresa, estamos fazendo a investigação, vamos verificar se o problema é no sistema, e caso seja detectado que seja isso, a gente já vai fazer essas alterações. Caso seja um problema de operação no meu processo produtivo, a gente vai verificar e avaliar o que é que pode ser mudado para poder resolver esse problema que foi ocasionado. Então é isso, eu acho que sendo proativo, não é esperar que as coisas piorem para você começar a tomar uma iniciativa, né? Então é realmente essa questão de você trabalhar proativamente e lado a lado com o órgão ambiental, é isso que vai deixar o órgão ambiental percebendo que você teve um problema operacional, porque toda a atividade ela é passível de ter um problema operacional. Sim. Por mais que um empreendimento, um processo de trabalho redondinho, ele tem a possibilidade de ter, seja um mau funcionamento do equipamento, seja uma manobra errada do funcionário, isso é passivo. Isso é passivo. Mas você estabelecendo, olha, a gente identificou que realmente teve problema, já estamos investigando e vamos tomar as medidas cabíveis para resolver o problema. Eu acho que essa é a situação. Bira, acho que essa é a forma. Bira, aproveitando aí o ensejo dessa pergunta. Então vamos lá. Deu fora. Eu tô aqui com um plano de ação para organizar. Bom, eu estou entendendo que a situação a gente vai trabalhar de um jeito. Mas e aquela empresa ou aquele gestor ambiental, ou aquela situação que realmente saiu fora do controle e é o momento realmente do órgão atuar? Qual é o passo a passo que o órgão faz essa... A consequência, né, também. Isso. É a consequência disso aí. Quais as consequências? Do cara não resolver o problema. Não resolveu o problema, tá dando fora 2, 3 vezes. E aí, o que o órgão faz enquanto passo a passo, assim, para orientar bem o gestor ambiental? Então, vamos lá. Se você tem uma empresa recorrente que tem tido problemas constantemente e não tem tentado resolver os problemas, o que é que você vai fazer? Aí cabe ao órgão ambiental tomar as medidas administrativas cabíveis, né? Você tem lá o decreto 615/14 que estabelece quais são as penalidades que podem ser aplicadas àquele empreendedor, né? Aí você pode, aí vai, multa simples, você pode ter multa diária, você pode ter
embargo da atividade, né? Você pode ter as diversas ações, a depender daquilo que está sendo proposto, ou daquilo que foi identificado. Se a empresa, por exemplo, muitas das vezes, a órgão ambiental verificou que está com um problema de irregularidade, vai tentar, muitas das vezes, fazer a vistoria, é impedido de entrar pelo empreendedor, para que ele não constate as irregularidades que estão sendo exercidas, verificadas lá, e tudo isso pode gerar problemas posteriores, né? E interessante assim, nesse decreto 6.514, o artigo 61 e o artigo 62, que estabelece vamos dizer, as infrações ambientais com relação à parte, vamos dizer, de poluição, né? Então lá você tem diversos incisos lá que estabelece a parte de poluição que está sendo gerada. E cada inciso dele, poluição, ela estabelece uma multa que vai de 5 mil até 50 milhões. E aí você tem os agravantes, se é reincidente, o que vai caber o órgão ambiental? É aplicar aquilo que está lá na legislação. Então ele vai ter que autuar, podendo até interditar o empreendimento até que ele resolva a situação. Caramba! Se você está causando um dano e pode provocar problemas para as pessoas que estão no entorno do empreendimento, aí você vai ter que preservar aquela população que está ali no entorno, né? Aquele ambiente que está ali no entorno, tanto a população como o ambiente que está no entorno. Aí você pode tomar medidas mais drásticas, até o caso de interditar o empreendimento. Entendeu? Dependendo da situação, vai só fazer uma autuação. Dependendo da situação, já entra com a fita zebrada e parou. Para cada situação, você tem medidas que podem ser tomadas. Ô Bira, puxando para o nosso tema que a gente está conversando aqui, podem entrar condicionantes novas antes do processo de renovação do licenciamento? Olha, assim, a depender da avaliação, vamos dizer lá que o órgão ambiental teve lá e verificou algumas situações que anteriormente não tinham sido identificadas no processo inicial. O órgão ambiental ele pode reavaliar a licença e condicionar outra licença, ou botar outras condicionantes, ou o contrário, ele pode ser nessa avaliação, ele pode verificar que, vamos ver, você tinha uma necessidade de uma remediação do local A, e verificou-se que foi cumprido aquilo que tinha sido necessário ser remediado, você pode excluir até uma condicionante que tenha estabelecido isso, entendeu? Claro. Pergunta interessante do Edivando. Mas assim como você pode aumentar o número de condicionantes, você retirar também. Então, isso pergunta importante isso, porque vamos imaginar que tudo bem, o empreendedor, o gestor conseguiu a licença lá de implantação, está no processo, depois a licença de operação e etc. E aí a licença está dizendo assim, anual. Né? Então, ele fez a licença em março e aí isso quer dizer que ele não pode só se preocupar em março do ano que vem. Não, calma. Então explica isso aí pra gente direitinho, ô Bira, que eu acho importante pro gestor ambiental, de repente pegar os desavisados aí, que como é que é esse negócio? Então quer dizer que durante esse momento pode acontecer alguma coisa... Mas olha, mas assim, você muda a condicionante, você pode mudar a condicionante, mas a cópia da condicionante com a nova condição tem que ser encaminhada para o empreendedor. O órgão ambiental não pode mudar a condicionante e não deixar o empreendedor sem saber o que tem que acontecer para ele. Ele é informado, a licença é remetida, né, vamos dizer, vai criar uma nova versão com autorização informando ao empreendedor, em virtude da situação que foi identificada, foi inserida foi alterada tal condição, em virtude disso. Coloca e encaminha uma cópia da licença. Perfeito. Aqui na DEMA você consulta no sistema, né? O sistema lá que você vai lá e você consulta a licença lá. Qualquer alteração que tenha ocorrido na licença, seja demandada pelo empreendedor ou pela avaliação do próprio órgão ambiental, tem que ser encaminhado para o empreendedor, para que ele tenha ciência do que está acontecendo. E é importante que a partir daquela ciência, então, o atendimento das condicionantes, das novas condicionantes, tem que ser a partir daquela ciência que foi identificada, entendeu? Eu vou aproveitar aqui a sua presença, né, para fazer uma pergunta. A gente está falando agora órgão ambiental e gestão ambiental e empreendedor.
E o gestor ambiental e empreendedor, ele precisa contratar uma empresa, né, para realizar os monitoramentos. Aproveitar a sua experiência, né, no assunto. E eu queria perguntar a você quais são os requisitos que o gestor ambiental, o empreendedor, deve ter na cabeça antes de contratar a empresa que irá realizar os monitoramentos. Então, acho que é interessante, assim, a empresa que você venha contratar, ela tenha know-how e respaldo técnico naquela área que está sendo proposta para fazer aquele monitoramento, vamos dizer, né? Boa. O que acontece muitas das vezes? Você pega muitas das vezes empresas que tentam entrar em qualquer área, né? Não tem o respaldo técnico, você não tem o histórico técnico de realmente ter expertise naquela área, e você, em vez de você vamos dizer, você contratar uma empresa que, por ser o preço mais barato, aí a empresa não sabe muitas vezes fazer de forma adequada aquilo que foi solicitado, e de vez o que você achou que era barato acaba sendo mais caro, porque você vai ter que fazer fazer um outro laudo com a empresa que realmente tem expertise, né? Se for uma empresa que tenha laboratório, que sejam de análise, né, químicas, né? Tem que ter a empresa tem que estar lá credenciada lá pela norma da BNT, né? Sim. Então tem que estar devidamente constatar que ela tem competência de fazer aquilo. Então, sim, muitas das vezes você contrata profissionais que não têm vamos dizer, uma experiência na área, de vez de você facilitar, você acaba se complicando. Então, é interessante que você busque empresas que realmente tenham. Se é questão de preço, busque o menor preço nas empresas que têm know-how para fazer aquele tipo de serviço. Nos especialistas, né? Especialistas. Você muitas das vezes contrata uma empresa, vai fazer análise de oscinética numa chaminé, e você contrata uma empresa que nunca fez uma análise de oscinética na chaminé e vai terceirizar o serviço. Isso. E você teria que terceirizar o serviço com uma empresa que não tem essa expertise toda. E você acaba se complicando. É interessante verifique as credenciais da empresa, se a empresa está regulamentada perante o seu conselho de classe, verifique se ela tem um histórico de análise, porque o que não falta é aí pela internet informações sobre empresas que fazem diversos tipos de atividades. Verifique lá no conselho de classe se essa empresa, quais são os trabalhos que essa empresa tem prestado, qual é a área de atuação que essa empresa, vamos dizer, lá que a empresa X realmente realiza na credenciada naquele tipo de atividade. Então, é buscar os órgãos para que você não tenha problemas posteriormente, né? Ótimo. Isso eu acho. Aproveitando esse tema, né, do gestor ambiental, assim, como é que o órgão, então, enxerga, né, e quais seriam suas orientações do que se espera de um gestor ambiental, né? Então a gente aí, eu não gosto muito de citar desse jeito, né, porque não existem lados, né, tá todo mundo junto, né? Tá todo num lugar só, né? Então não existe o lado do gestor ambiental e o lado do órgão e o lado do prestador. O objetivo é o mesmo. O objetivo é o mesmo. É isso aí, Divan. Assim, tá todo mundo junto. Deve ser o mesmo. Para alcançar a melhor situação possível, a melhor operação possível, para que a gente consiga atender as condicionantes, claro, no preço justo para o empreendedor, claro, também, de acordo com a qualidade que a empresa está oferecendo. Mas, especificamente falando em relação ao gestor ambiental, o que que o órgão espera de um gestor ambiental? Então, vocês estão me vendo? Sim, deu uma travada, mas a gente tá tendo. Uma travadinha, mas aproveitando que deu uma travadinha, acho que o Bira tem um compromisso de 17 horas, né, Bira? Isso, mas vocês não estão conseguindo me ver, né? Pronto, isso. Tô, aí só pra gente, assim, antes... né? Porque o papo tá bom, o papo tá ótimo, a gente pode ir daqui até meia-noite, mas se deixar, você tem seu compromisso aí. Tem muita dúvida aí. Isso. Mas olha, como disse a vocês, eu estou à disposição. Se você der hoje, a gente bate o papo depois. Só me mande mais ou menos uma situação que vocês querem que a gente discute. Viu? Show. Show de bola. Mas vamos lá, então, na verdade, vamos lá, voltando à questão da pergunta, né? Então, o que é que o gestor, o que é que o órgão ambiental espera do gestor ambiental? Na verdade, no meu ponto de vista, eu acho que o gestor ambiental tem que
se esforçar e demonstrar que tem que ter o interesse vamos dizer, de executar, realizar a atividade, cumprindo o que é estabelecido pela legislação, pelas normas vigentes, né? Aquilo que é inerente à própria atividade, né? Sempre ser solícito ao órgão ambiental e solicitar do órgão ambiental que tenha também essa possibilidade, tentar ter uma transparência entre as informações, o trato, né? Muitas das vezes vai depender muito da gestão do órgão ambiental, você tem essa possibilidade de ter um trato a mais fácil, né? Demonstrar que realmente tem interesse de cumprir e evitar qualquer dano na área, no meio ambiente ou qualquer transtorno para a comunidade no entorno do local onde ele está operando, né? Porque, na verdade, você tem a necessidade de ter vamos dizer, um bom convívio entre o empreendimento e aquilo que está no entorno. O empreendimento não consegue funcionar sem ter uma boa relação entre a comunidade que está no entorno. Porque se o entorno se sente incomodado com algumas más ações do empreendimento, você acaba tendo processo do Ministério Público, processo da Justiça, processo de acionamento ao órgão ambiental por problemas que estão sendo causados. Eu acho que tem que ter essa facilidade de comunicação, tanto entre a comunidade que está no entorno, como também com o órgão ambiental. Boa. Então, tentar estar estar inserido no local sem causar grandes problemas que estão no entorno e desenvolvendo atividade sem vir causar problemas e transtornos. Aí eu acho que acabei sendo redundante. Mas exercer a sua atividade sem causar problemas a ninguém. Eu acho que você tem o direito de operar desde que você não vá causar problemas para quem está no entorno, né? Esse conceito, Bira, na legislação, na resolução de qualidade do ar, a gente até vai falar no podcast sobre isso, é importante. Não é só estar dentro dos limites, né? Dos monitoramentos, mas você tomar esse cuidado também do que o teu processo está contribuindo ali no entorno do ambiente. Então, a gente deu aquele exemplo no podcast sobre, por exemplo, um bolsão de calor de um determinado processo que está incomodando ali a comunidade do lado. Pô, não existe parâmetro para temperatura na qualidade do ar, mas aquilo está causando um problema ali na comunidade. Então, eu acho quando o gestor ou o empreendimento ele é transparente com tudo, com a comunidade, com o órgão, né? E eu acho que transparência não é só... Eu acredito muito nisso, não é só um valor que você tem, isso é um ponto. O outro ponto são as ferramentas que você tem para ser transparente. Porque eu posso ser transparente e dizer, não, eu sou transparente, é um valor, me incomodo com mentira, não gosto, não minto. Mas o cara diz, beleza, Ambimeta, então me fala aqui esse resultado aqui, daqui para trás, de onde essa amostra veio? Quando foi que foi coletado? Se eu não registrei, se eu não tive ferramenta de formulário, enfim, de toda essa cadeia de rastreabilidade para apresentar na hora, eu não consigo evidenciar minha transparência. Então, essa questão da transparência eu acho muito importante, assim, a experiência que a gente tem como empresa prestadora de serviço. E são os bons cases de sucesso no Brasil inteiro. São gestores realmente que são transparentes com o órgão, com a comunidade e que têm contratado empresas transparentes também. E a gente acaba se vinculando a essas empresas, né? Eles acabam achando a gente e a gente achando eles, né? E faz uma cooperação mútua. Por exemplo, outra situação, problema de odor. O odor é complicado, o odor de processo de alimento. Muitas vezes o processo é gerado. Como é que você vai mensurar o odor? É uma situação, claro, uma situação que você vê, por exemplo, caso de gente que se incomoda com o cheiro forte de laranja, empresas de trabalho, se incomoda com o cheiro forte de pimenta, se incomoda com o cheiro forte de coco no processo produtivo, né? Se incomoda com o cheiro de chocolate até, de fábrica de chocolate. Biscoito, por exemplo, é muito sensível, né? Na pista aqui tem biscoito, tem chocolate, tem café. Então, muitas das vezes é essa questão, né? E odor é um negócio bem interessante, que vai depender da sensibilidade da pessoa que está ali no que Então, assim, realmente. Mas aí quais são as possibilidades que eu posso fazer para tentar minimizar esse problema, né?
Não tem mensuração para isso, mas o que eu posso fazer para melhorar? Isso. A questão da transparência. Então, eu acho que o ideal que se espera de um bom gestor é que ele seja transparente, que ele cumpra todas as normas e determinações que estão estabelecidas para aquele empreendimento, para que ele possa causar o menor transtorno possível, porque, querendo ou não, todo empreendimento ele polui. Você polui dentro do limite que é estabelecido pela legislação, mas você polui. Então, é que você consiga operar os empreendimentos sem causar problema para quem está em volta de você e nem está causando problemas que vai requerer uma ação enérgica do órgão ambiental. Ô, Bira, aproveitando que você está por aqui, então, o que você espera, né, assim, enquanto um orientador, né, enquanto um profissional que conhece muito do processo, né, o que, na sua opinião, o que um órgão espera dos prestadores de serviço de monitoramentos ambientais, assim, o que você espera quando uma empresa está contratando, né, uma empresa de monitoramento, e aí, como é que o órgão vê isso, como é que você, enquanto profissional da área, você vê isso aí? Acho que é totalmente assim, quando você faz a própria apresentação, o que isso acontece muitas das vezes? A pessoa apresenta um laudo de emissões atmosféricas, vamos dizer, e muitas vezes o que ele faz? Só coloca o resultado. Só coloca lá, não apresenta a metodologia, não apresenta foi. Muitas das vezes o que acontece? Como condicionante lá da licença, que quando for realizar a medição, é que entra em contato com o órgão ambiental para o órgão ambiental até poder acompanhar. Então, é interessante essa questão, até para o órgão ver, muitas das vezes o órgão ver como é que o prestador de serviço está executando realmente, se está executando dentro das normas que estão estabelecidas, né, porque a questão das análises médicas tem todo um ritmo que deve ser cumprido, né? Isso. Então, muitas das vezes essa questão a partir do momento que o órgão ambiental, vamos ver, ele foi convidado a fazer uma atividade dela, e ela observa como uma empresa de monitoramento que foi contratada da realização dos serviços, ela já tem uma noção, uma ideia de como é a operação, o processo de operação dessa empresa. E a partir dos documentos que são apresentados, como uma metodologia que foi apresentada, os resultados que foram tomados, não só chegar lá e dar um número frio, dizer realmente como é a forma de processo, e além de tudo, apresentar certificações, se a pessoa está devidamente regular, se é devidamente capacitada para isso, se ela é um profissional que executou as atividades, ela ensina o seu conceito de classe, a empresa tem um reconhecimento sobre isso, tem know-how na área de atividade que está sendo prestada. Então é isso, eu acho que tem que ter muito um laudo da empresa, acho que mostra muito, porque o laudo da empresa é o contato, é o primeiro contato que o órgão ambiental tem com aquela empresa, né? Não conheço A, B e C. Eu não sei como essa empresa é. A partir do momento que você apresenta um documento bem claro, né? Bem objetivo, né? Objetivo, tudo, aí já lhe dá um respaldo melhor para o órgão ambiental, né? Já é um instrumento para apresentar essa órgão de uma forma mais assim, tranquila, que ele acaba tendo uma certa confiança naquilo que é apresentado. Que até muitas das vezes é que acaba lá, o órgão ambiental tem cadastro de algumas empresas que ficam lá, né? Aí é o caso até da empresa se cadastrar e está lá um respaldo lá, que a pessoa vai fazer a avaliação do que está se propondo, não fazer as medições, entendeu? Então, vamos aproveitar aqui a expertise do Bira, né, Bira? Acho que ainda tem mais uma, dá para fazer mais uma pergunta aqui. Veja só, Bira, você comentou e da importância aí da empresa apresentar a documentação e apresentar a capacidade técnica e etc, né? Então, isso que é, assim, tô falando e pensando ao mesmo tempo aqui, viu, Bira? Então, isso quer dizer que para uma empresa cumprir com as condicionantes, não é só cumprir do ponto de vista do número, né? Como você comentou, toma aí o número e acabou, e toma o laudo e anualmente é isso aqui e acabou, né? Então a gente está entendendo que é um processo um pouco mais complexo, né? Que tem aí uma aproximação entre o órgão ambiental e a empresa, né?
é algo extremamente importante, mas nesse meio de campo aí tem a empresa prestadora de serviço de monitoramentos ambientais. E aí vem a seguinte pergunta. Veja só, na sua opinião, né, com larga experiência aí nesse assunto, na sua opinião, uma empresa que apresenta uma certificação, uma acreditação, como por exemplo na 17025, né, que é extremamente importante para nós, né, nessa área. Na sua opinião, tem diferença de uma empresa prestadora de serviço de monitoramentos ambientais que tem e que apresenta 17025 e a outra que não tem, né? Embora até faça um bom trabalho, mas a empresa não tem uma certificação, né, uma acreditação, como por exemplo na 17025. Tem diferença numa empresa que tem a 17025 e a outra que não tem? Então, muitas das vezes, quando está solicitado a apresentação dos laudos, muitas das vezes ele requer que a empresa esteja devidamente acreditada pela BNT 17025, né? Muitas das vezes é um pré-requisito para a apresentação dela, dos documentos dela, né? E outra situação é que realmente todo documento que é apresentado por órgão, ele vai ser analisado, né? Então, se você analisa e muitas das vezes o que está sendo apresentado lhe cria um questionamento, uma dúvida, essas assim, claro que a gente não vai dizer qual é a empresa, que o órgão ambiental vai dizer qual é a empresa que eu quero que você faça. Você não, aí você estaria condicionando que ele apresentasse só aquela empresa, não. Você tem que ver, você quer apresentar resultados que sejam passíveis de acreditação, que sejam passíveis de ser uma certa credibilidade. E a acreditação dos resultados provenientes da empresa acreditada, lá nas metodologias, tantas análises que laboratoriais que foram feitas, né? Ela já lhe dá um respaldo, porque tem uma garantia de um órgão que acreditou, que foi lá e disse, olha, esse órgão, essa empresa está acreditada porque as atividades que ela executa estão dentro das normas que foram estabelecidas, está tudo certinho. Então já dá um respaldo a mais, entendeu? E tem que ler isso, porque geralmente quando se condiciona que sejam resultados apresentados pela empresa acreditada. Então, isso aí já é um afunilamento das empresas que vão ser contratadas, né? O trabalho do órgão me parece muito como o trabalho do auditor. O órgão ele vai verificar a conformidade, né? Principalmente nesse processinho, ele vai verificar se a coisa está correta ali, né? E ele vai fazer isso porque ele é uma instituição chamada para dentro do processo, né, para, no caso, pegar essa responsabilidade na mão. Então, se o órgão recebe um laudo com um resultado que não tem credibilidade, que não representa nada, e ele aceita aquilo, aquela responsabilidade passa a ser do órgão. Então, o órgão está sempre, obviamente, cuidado, né, pensando nisso. Não, eu vou assumir a responsabilidade de liberar o seu processo, mas você tem que me passar a confiança para isso, senão eu não faço. Então a equação é meio que essa aí, né? Até porque, então, assim, na verdade, o profissional responsável pela emissão da licença, ele é tão responsável quanto o empreendedor que está operando, né? Isso, exatamente. Ele está autorizando o empreendimento a funcionar naquelas condições que foram apresentadas. Isso. Porque sem o aval do técnico, do analista, o empreendimento não funcionava. Então, ele acaba querendo, ele acaba tendo corresponsabilidade, ou então acaba tendo uma responsabilidade também, pelo fato dele estar liberando o processo, né? Então, ele tem, na verdade, ele precisa estar seguro das informações que estão sendo fornecidas para ele. Ele tem que estar seguro, e tem que estar seguro através de documentos que estejam devidamente respaldados tecnicamente. Isso. Porque o posicionamento do analista é técnico. Ele posiciona tecnicamente em cima de documentações e de informações técnicas que foram prestadas. Se ele tem confiança naquilo que está prestado, ele vai ter, como disse, ele vai liberar a licença ou emitir uma licença mais tranquilo,
sem nem muitas restrições. A partir do momento que ele cria uma situação, que ele tem uma certa desconfiança, ele vai deixar mais na caneta, ele vai cobrar mais, vai restringir mais a necessidade da apresentação. Por exemplo, aqui poderia ser colocado anualmente num laudo apresentado, ele coloca para ser semestralmente, ou ele coloca trimestralmente. A segurança que ele tem naquela empresa é que vai, vamos dizer, vai flexibilizar um pouco mais as cobranças para o empreendedor, né? Muito bem, rapaz. Uma aula, né, Maurício? Rapaz, minha gente, é uma aula aqui. Que bom que a gente trouxe aqui, Bira. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado da sua disponibilidade. Meninos, Bira, considerações finais aí do nosso podcast sobre condicionantes ambientais. Eu acho que a gente tem que chamar o Bira umas 4, 5 vezes aqui. Vai ter muito assunto. Agradecer aí ao Bira, né? E eu tenho certeza, um conteúdo de altíssimo valor para quem já é gestor, é empreendedor, é estudante, é empresa de monitoramento. Eu acho que essa visão vem do sentido do podcast, né? A gente tirar essa cortina de fumaça da frente e tá todo mundo aqui no objetivo comum, né? Empresa, gestor, órgão ambiental, que é a gente cuidar, olhar para os números, olhar para o processo, para cuidar do ambiente que está ao redor da fábrica. Então, Bira, obrigado mesmo por você ter vindo. De nada. Obrigado por você ter esclarecido aí, assim, bem gentilmente mesmo, ter trazido pra gente toda a sua experiência. Não tenho dúvidas que é o primeiro de muitos, viu? E foi um conteúdo muito bom agora a gente ter visto com você. Fico à vontade para vocês, estou à disposição, precisando aqui. Eu acho que a gente tem que tentar contribuir, tentar, vamos dizer, desmistificar essa questão entre órgão ambiental e empreendedor. Boa, quem gosta dessa palavra é o Maurício, né? Dizer que tem que ter uma rivalidade, que tem que ter uma desconfiança entre o órgão ambiental e o empreendedor. Acho que isso aí tem que ser quebrado. Exatamente. Essa possibilidade de você tratar diretamente, sem ter que estar escondendo algumas ações, algumas situações, isso acaba dificultando realmente o trato do empreendedor e fazendo com que crie-se uma desconfiança. Eu acho que tem que ser transparente, tem que ter um bom trato entre essas duas entidades, entre as 3 entidades, vamos dizer, entre o órgão ambiental, o empreendedor e as empresas contratadas para fazer o monitoramento. Acho que tem que ser tranquilo, tem que estar conversando diretamente sobre isso. Agradecer aí, né, Maurício, ao Bira. Gostaria de agradecer também pelo convite, né? Muito obrigado mesmo. E precisando de mim, estou aqui à disposição. Viu? Ótimo. Obrigado, Bira. Foi uma verdadeira aula, né, Maurício? Total. Aquele estudante que está pensando em como é que eu vou fazer lá na fábrica aí. Só ouvir o nosso podcast. E vai saber de muita coisa. Já vai dormir mais tranquilo. Obrigado, Bira, mais uma vez. Um abraço muito aí. Muito obrigado. Tchau, Meninos, obrigado aqui da presença também, né? Valeu, Maurício. Vocês estão fera pra caramba. E você que tá aí assistindo, ou então ouvindo o podcast aqui, daqui da Ambimet, continue aqui junto com a gente, mas não esqueça não, dê aquela ajuda no nosso canal. Minha gente, esse canal aqui precisa crescer, precisa levar essa informação para todo mundo. Então, não esqueça não, viu? Se inscreva no nosso canal, fica aqui inscrito aqui, não esquece, curta, compartilhe, comente aqui seus conhecimentos sobre condicionantes ambientais, para a gente compartilhar aqui conhecimento e claro, não se esqueça de clicar aqui no sininho para o YouTube te avisar toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal e olha só, a gente se vê na próxima.